a difusão do conceito e os enfoques. Não se fala em questão de gestão de documentos como um conceito único de aplicação universal, uma vez que sua elaboração é desenvolvida participaram fatores determinantes que se destacaram a uma específica tradição arquivística e também administrativa de um contexto histórico institucional. Não se pode falar ainda do modelo de gestão de documentos, mas da diversidade que produziram as práticas de diferentes países. Os elementos da economia, eficácia e eficiência, sem sequer de um fator de produtividade, são ressaltados normalmente quase em todos os conceitos, uma vez que a mudança por isso passar por organizações governamentais, não no círculo do século XX, tanto no processo de produção como na Organização Nacional do Trabalho, passaram a exigir adoções de princípios administrativos e científicos preconizados por Taylorismo. Tais princípios, como o planejamento de controle e supervisão de padronização de conceitos de divisão especializadas do trabalho, da capacitação dos trabalhadores visando o alcance e os benefícios das vantagens propaladas por aqueles qualificadores na modernização do processo administrativo. Yves Pierron, teórico francês que participou de missões de estudos da Inglaterra e dos Estados Unidos, sempre ressaltava a dificuldade de traduzir para o francês tanto os recordes, documentos, como o termo magnético de gestão, da sua definição para a expressão recordes magnéticos, para tentar uma adequação de terminologia. O segmento de programa da ação formulada para procurar a economia eficaz da criação organizada, da conservação e utilização de documentos, recordes da disposição finais da tomada sobre elas, garantindo o processo de recordes inúteis que são criados e conservados os documentos valiosos e serão preservados. Arié, trabalho apresentado pelo Congresso Internacional, ocorrido em Washington em 1986, afirma que os documentos criou um caso governamental norte-americano com maior consciência quanto ao significado de documentos, por que fosse o suporte e tendo arquivos nacionais dos Estados Unidos e Canadá assumindo a função do órgão e o apoio à administração. Publicado na competência de orientar programas de gestão do documento dos órgãos governamentais. Para Michel Duchesne, suas necessidades nascidas da crise econômica de 1930, como a Segunda Guerra Mundial, forçaram os governos arquivísticos a enfrentarem problemas colocados pelo aumento da massa documental, cujas causas foram suficientemente explicadas, cujas suas consequências ou no plano arquivístico podem ser tratadas pelo método tradicional. Na Europa, nesse mesmo período, o problema foi tratado especialmente sobre o ano de interesse histórico dos documentos, como diversas formas de controle arquivístico historiador sobre a relação de documentos conservados sobre a destruição do resto, constituindo-se e tem dominado de maneira bastante imprecisa, às vezes pré-arquivamento, do grifo do autor de tradução na nossa. Segundo o autor, as respostas que os problemas foram diferenciadas de acordo com os países, o governo, tradições arquivísticas e os seus contextos históricos. Surgiram a partir daí vários modelos nacionais estritamente ligados às condições culturais, econômicas, administrativa e histórica, sendo as motivações de ordem econômica administrativa. Implantar-se o modelo americano, sendo de ordem histórica arquivística, segue-se o modelo europeu. Entretanto, Duchesne afirma que nenhum modelo é
exportável, tal fora do seu propósito e contexto. Nenhum se pode se considerar como um exemplar administrativo, porém, pode-se tratar também de nenhum país pode hoje escapar da necessidade de definir a própria doutrina neste terreno. A diversidade do modelo existente em termos internacionais levou a Unesco, por intermédio da RAMP, a apresentar definições do conceito. Records Agreement é um programa da Unesco estabelecido e buscou fazer gerar tomadas de decisões, infraestrutura, gestão de documentos é o domínio de gestão administrativa geral, vista que assegura a economia e a eficácia das operações de criação, a manutenção e autorização, destinação final de documentos. Por intermédio desse programa, a comunidade arquivística leva como um trabalho de James Wright sobre a função de gestão de documentos, arquivos e sistemas nacionais, e forma pelo qual o autor descreve as fases e elementos que compõem um programa de gestão de documentos, que deve conduzir à economia eficaz do ciclo vital do documento, bem como a fórmula de níveis de implantação desse programa. De acordo com a descrição das fases básicas da gestão dos documentos, são a elaboração, a utilização, a manutenção, a eliminação do documento. Para esse autor, o sistema integral de gestão de documentos e tudo o que sucede nos documentos da organização através do seu ciclo de vida, ato que se diz do nascimento que possui sua vida ativa, produtiva, como cumprir as suas funções de organização até a sua morte ou destruição, que tenha cumprido todas as finalidades pertinentes do seu reencarnação, como arquivos que possam ser valores que justifiquem a sua conservação. Ao defender esse posicionamento, hoje assina bons arquivos, em grande medida bons, são programas de gestão de documentos, já que somente pode-se garantir os documentos de um valor que sejam produtivos, materiais duráveis, organizados de modo que possa ser encontrado facilmente, sejam cuidadosos adequados durante o período ativo da sua existência, sejam registrados, avaliados e recolhidos aos arquivos. Sua proposta é uma das mais bem aceitas e adaptadas no cenário internacional, assim na aplicação de um programa de gestão de documento que pode se desenvolver em quadros de níveis mínimo ampliado. Em outro estudo deste programa, Evans propunha que a racionalização da criação, da manutenção, do uso e da eliminação do documento e deveres observados de cada arquivo nacional do governo, refletir tradições e práticas administrativas diferentes, das quais, sem dúvida, poderiam acrescentar em serviços de arquivos eficientes. Para isso, entretanto, era necessidade urgente de um problema de terminologia, fixação de conceitos, definição de função, da uniformização das unidades, intermediação de autores de Fishburne e Cooke, bem como na gestão de documentos, com aplicação administrativa científica para predominantes eficácias da economia e sendo considerados benefícios culturais e de pesquisa para futuros pesquisadores, meros subprodutos para eles, conforme Concílio Chance. Acredito para a tese do então, que passa a ser a mesma, de um custo de benefícios culturais, manutenção da conservação de documentos. Segundo o historiador norte-americano, o gesto de documentos é operação arquivísticas, entendida como um processo de produzir seletivamente a proporção manipular da massa de documentos, que é com características administrativas modernas, de forma de conservar permanente, que tem como seu valor central, sem menosprezar a integridade substantiva da massa documental para o sujeito de pesquisas. Deixa eu do trabalho apresentado na reunião
proporciona o Conselho Internacional de Arquivos, Budapeste, 1985, e analisado o conceito de gestão de documentos para amplamente aplicado em países anglo-saxônicos. Embora suas instituições arquivísticas europeias reconhecessem a prática das gestões documentais e seu envolvimento, que entendia por seu maior termo de avaliação do reconhecimento dos documentos de guardas permanentes.